Eu vos saúdo, meus irmãos amados, com a graça e a paz que vem do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 9. Nós vamos hoje pregar a segunda parte deste capítulo. Gênesis, capítulo de número 9. Eu lerei dos versos 18 até o verso 29. E essa é a porção que hoje iremos expor, confiando no nosso Deus. Atentem ao que diz a palavra do Senhor. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que ele fizera ao filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos ajude neste momento. Pai bondoso e Pai maravilhoso, nós te suplicamos a graça, luz do Espírito do Senhor e também de Cristo Jesus, para que possamos pôr os nossos olhos, ó Deus, nas verdades que estão aqui registradas nesse texto que acabamos de ler. Para que elas, ó Deus, nos conduzam a arrependimento sincero, verdadeiro, mas não somente, ó Deus, para que possamos gozar de grande honra que o Senhor entregou ao teu servo Noé. Ah, Senhor, fala aos nossos corações, aquieta as nossas mentes, dá que nós tenhamos, ó Deus, consciência da Tua grande e gloriosa presença que está diante de nós, especialmente neste momento em que pregamos a Tua palavra. Todos, ó Deus, todos possam pôr os olhos em Ti através de Cristo, pela fé, e os ouvidos nas Tuas santas, maravilhosas e esperançosas palavras. Essa é a nossa oração. E se alguém aqui há hoje que não Te conhece, rogamos, Senhor, alcance com gloriosa esperança. Em nome de Jesus, o Teu bendito Filho, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vimos na última ocasião em que paramos, expusemos este livro das Sagradas Escrituras, como aqui o Senhor está recomeçando todas as coisas, não só na vida de Noé e de sua família, mas também em todo o mundo. Este aqui é um grande recomeço. E Deus então profere bênção, a bênção da fertilidade. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E ele também coloca uma promessa.
Uma promessa para que os homens, todos, inclusive até mesmo os ímpios, saibam que por enquanto Ele não irá destruir mais de forma universal, como Ele fez com o dilúvio. Aqui está então esse recomeço. E nós vemos agora como é que Noé vai agir, recomeçando a vida, depois de sair da arca, depois de ouvir essas promessas de Deus. Como ele vai agir? Sabendo daqueles mandamentos que o Senhor Deus o entregou. Nós vemos que o grande Noé, comete aqui um grande pecado. Este recomeço é marcado dessa forma. Mas nós também vemos, meus irmãos, o que não pode deixar de saltar aos nossos olhos, a honra que Deus confere a Noé depois que ele se arrepende do seu pecado. Essas são as duas coisas que nós vemos nesse texto. O pecado, a punição da embriaguez de Noé, por um lado, mas em segundo lugar nós vemos que Deus traz grande honra ao seu servo arrependido. Talvez você não veja todas elas nesse texto, mas esse é o nosso propósito, nos debruçar para que nós possamos aprender que Deus pune a embriaguez de Noé, por um lado, mas Ele confere grande honra ao seu servo arrependido, por outro lado. Veja então, em primeiro lugar, que Deus pune a embriaguez de Noé, o santo e reto Noé. Veja no verso número 18, a partir dele. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Perceba que então, aqui após essa bênção que Deus profere de fertilidade, o que acontece? Estão Sem, Cã e Jafé. Deus prometeu, a sua palavra foi proferida, mas agora nós vimos que através deles, de fato, se povoará toda a terra, em todos os continentes, na América do Sul, na América do Norte, lá pela Austrália, na África, na Ásia. É de Sem, Cã e Jafé que se povoará toda a terra. Então aqui nós vemos que irá começar o cumprimento da promessa que Deus deu, e da sua bênção de fertilidade, ela irá funcionar. É isso que diz o verso 19, dele se povoou toda a terra. E nesse recomeço, então, vemos aqui Noé. Não só vemos a fertilidade funcionando, o mandato social sendo colocado em prática, de fato, aqui realmente é um recomeço, perceba, mas também Noé agora se dedica a recomeçar o mandato cultural. Deus havia dado isso. Ele envia o dilúvio, renova toda a terra, mas é o mesmo Deus. São as mesmas palavras, são os mesmos mandamentos. E essas coisas, perceba, elas continuam funcionando. E aqui, perceba que Noé, então, sendo lavrador, planta uma vinha. Noé retoma. Ele era um agricultor, ele era um plantador de uvas. Ele era então aquele que plantava uvas e as colhia. Essa era a ocupação de Noé. E é dali que vinha esse lucro que ele tinha. E como era próprio, até mesmo nos nossos dias, antigamente era mais, isso era mais forte. O agricultor, ele mesmo iria também tirando dali o seu sustento. Isso é mais do que normal. E é isso que Noé faz. Noé planta a vinha, esse é o sustento, dali vem o sustento dele. E ele começa a consumir essas uvas. Noé não teria pecado. Não haveria problema algum se o texto parasse aqui, dizendo que Noé passou a plantar uma vinha e ele então bebeu do seu vinho. Ele está usufruindo daquilo que Deus criou. Ele está degustando, como Eclesiastes nos ensina,
que é maravilhoso tomar daquilo que Deus criou, do fruto inclusive do seu próprio trabalho. Noé está em seu entretenimento aqui, gozando daquilo que é resultado do seu labor. Noé está num santo, ele começou um entretenimento. Mas nós vemos que Noé vai além disso. E perceba que a Escritura, ela não esconde o vergonhoso pecado de Noé. Ela não esconde. Deus fez todas as coisas, meus irmãos. Deus fez a uva que Noé plantou. Deus fez todas as demais coisas para que de fato possamos usufruir delas. Mas Noé, ele foi além. Ele colocou o coração nessas uvas, o seu prazer nelas. E perceba que o Senhor, que tanto amava Noé, que o chamou, dizendo: eis que diante de uma sociedade tão corrupta, violenta, ele diz o texto que Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Noé era especial. Mas perceba que Deus não deixa de deixar registrado o pecado de Noé. Não era o momento de Noé curtir e se esquecer das privações que ele passava na arca. Noé não tinha essa licença, essa desculpa de dizer: agora eu estou no meu momento, agora eu saí daquela arca apertada, agora eu vou curtir e vou me entregar a todo prazer. Noé não tinha essa desculpa. E Deus então não esconde o seu pecado. Ora, meus irmãos, o grande Noé, o santo e reto Noé, caiu neste pecado e ficou bêbado. E diz o texto que ele ficou também nu nos seus aposentos e na sua tenda. Que cena vergonhosa! Como nós devemos temer, como nós, que somos de certa forma inferiores a Noé, em disposição de obedecer ao Senhor, como devemos temer. O nosso coração deve ficar apertado, e por outro lado devemos surgir confiando na graça que hoje é muito mais abundante do que aquela graça que Noé recebeu. Ele não tinha escritura, o Espírito não havia vindo ainda, e hoje nós temos muito mais graça do que Noé recebeu. Como devemos confiar nela? O fato é que Deus não esconde o pecado de Noé. E nós vemos aqui, diante disso, a reação de Cã. Qual foi a reação que Cã teve? Nós vemos a reação dos filhos de Noé diante disso. Seu pai estava na tenda, bêbado, dominado pelo álcool. E qual é a reação dos seus filhos? Cã. Ele então, diz o texto, que ele vê seu pai e faz saber a seus 2 irmãos. Nós não sabemos o que foi que Cã disse a seus irmãos. O texto não nos deixa claro. Mas nós sabemos que ele viu Noé, e quando ele fez saber, ele divulgou. Isso aqui é tratado como um pecado pelo Senhor. O que deve nos fazer entender, meus irmãos, que Cã, ele foi perverso, ele foi maligno, ele olhou de forma maligna para o seu pai, embora ele tenha pecado de fato, e ele foi escarnecer de seu próprio pai, junto com seus irmãos. Ele não ajuda e nem cobra o seu pai como fizeram os seus 2 irmãos. Ele o deixa lá na vergonha e vai escarnecer de seu próprio pai. É isso que Cã faz. E o que vemos aqui é que isso já era uma punição do pecado de Noé. Quantas famílias hoje nós não temos desconstruídas? A visão de marido e mulher,
A visão de pai e filho é totalmente desfacelada por causa desse vício maligno. Quantas e quantas famílias você conhece certamente. O efeito vem. E Deus já estava colocando o efeito, a consequência do pecado de Noé em Cã, quando ele escarnece de seu próprio pai. Ora, nós não sabemos o que Cã falou, mas ele escarneceu de seu pai. Ele não considerou, era seu próprio pai que o havia criado. Era o seu próprio pai que tinha se dedicado e servido a ele, se sacrificado por ele. O amado não era somente o seu próprio pai, era o pregador da justiça. Foi aquele que Deus separou para construir a arca e pregar a sua mensagem durante anos, enquanto ele resistia ao escarnecimento de todo mundo durante 120 anos. Ele resistiu. Era o reto Noé. A perversidade do coração de Cã não permitiu que ele enxergasse isso, que ali, embora tivesse um homem em vergonha, bêbado, era o seu pai e era um grande homem de Deus. Cã foi perverso, maligno. Foi por causa de Noé que Cã entrou na arca e foi salvo do dilúvio. Ele não lembrou disso. Ele não lembrou disso. E a verdade é que quando Cã viu seu pai nu e bêbado, sabe o que ele fez? Ele comemorou. No seu coração ele comemorou. Porque agora Cã, perceba que ele tem uma grande desculpa para se entregar aos seus pecados. Era o reto Noé, aquele separado para tirar a sua família do mundo perverso de violência, do mundo de imoralidade. Não havia nenhuma falta como essa, mas agora ele fica bêbado. Que escândalo! E Cã é como se ele dissesse: se meu pai ficou assim, então agora eu posso viver como eu quero. Perceba que ele estava esperando o pecado, alguma coisa que seu pai cometesse, para dar vazão ao seu coração maligno. Ele comemora, ele nem ajuda o seu pai, ele não se importava com o seu pai. Ele vai escarnecer do seu próprio pai. Essa é a reação de Cã. Mas qual a reação de Sem e Jafé? É uma reação maravilhosa. Perceba que Sem e Jafé, eles não estão aprovando o pecado de Noé. Sem e Jafé não estão aprovando o pecado de Noé, porque senão eles deixariam Noé bêbado e nu, ou talvez mesmo se unissem a seu pai em bebedice. Mas eles vão cobrir seu pai, para pôr fim a toda aquela cena terrível. Sem e Cã não aprovam o pecado de seu pai, e nem mesmo eles fazem vistas grossas, porque é o seu pai, usando de 2 pesos e 2 medidas. Se fosse um outro homem, nós iríamos agir de uma forma, mas porque é o meu pai, não, deixa. Não é assim que eles estão agindo. Eles não aprovam o pecado de Noé, mas perceba, eles estão honrando o seu pai. Eles são discretos. Você percebe a cena? Eles tomam uma capa, colocam sobre os ombros, e eles vão andando de costas. Eles não ousam colocar os olhos nas vergonhas de seu pai. Era o seu pai, era um homem pecador, mas era o santo pai deles que Deus havia dado. Era o reto Noé. Eles não ousam olhar e se aproveitar da vergonha de seu pai. Eles andam de costas
rostos desviados, e cobrem a nudez de seus pais, de seu pai, sem que eles vissem. De forma discreta e honrosa, eles fazem isso. Ora, meus irmãos, aqui é um recomeço marcado de forma tão drástica. Noé toma da uva e fica bêbado neste novo mundo, mas nós sabemos que o Senhor Jesus disse que iria voltar e que quando estivéssemos com Ele, nós iríamos tomar de um vinho com Ele. E esse novo homem, ele não ficará bêbado, ele não ficará dominado pelo álcool. Pelo contrário, esse novo homem nos fará ter verdadeiro prazer nele. Ele é então o grande príncipe, de fato, de um novo mundo. Mas aqui nós vemos o reto Noé, um pecador como eu e você, sujeito às mesmas paixões como eu e você. Aqui nós vemos então, em primeiro lugar, como Deus pune a embriaguez de Noé. Mas em segundo lugar, nós vemos como Deus traz grande honra a esse servo arrependido. E diz no verso 24 que despertando Noé do seu vinho, soube o que ele fizera o filho mais moço. Talvez você pergunte, ora, mas como? Eu não estou vendo aqui que Noé está arrependido. Cadê onde está aqui as lágrimas de Noé? Cadê onde estão aqui as palavras de Noé dizendo, Senhor, eu sou o homem, eu pequei. Ora, meus irmãos, Noé vai passar aqui a profetizar. E ele não ousaria, e nem mesmo o próprio Deus o faria, se que Noé de fato houvesse arrependido. Noé acorda daquela noite terrível, e ele reflete certamente em tudo isso. Ele vai procurar saber dos seus filhos o que aconteceu. E não somente ele sabe que o seu filho mais moço cometeu tamanho pecado, mas ele também descobre o seu próprio pecado. Noé reflete em tudo isso. Noé pensa no que ele fez contra o Deus da aliança, contra o Deus que foi tão maravilhoso para com ele, tirando daquele mundo perverso e violento e o colocando e salvando numa arca, e depois o fazendo pisar no mundo onde muitos haviam morrido, mas ele estava vivo. Noé certamente reflete: o que eu fiz contra esse Deus tão maravilhoso? E o Espírito toma Noé para que ele agora profetize. Noé se arrepende, e agora ele passa a profetizar uma maldição para Cã e bênçãos para Sem e Jafé. Veja então a maldição que ele profere para Cã. Ele diz: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Perceba então que Deus, ele não só amaldiçoa Cã, ele amaldiçoa Canaã também. Tal foi o pecado de Cã. A maldição virá não somente sobre Cã, mas também sobre a sua descendência. Uma forte maldição. Cã iria viver para ver a consequência do seu próprio pecado nos seus filhos e netos. Ele iria ver. Essa é a maldição que Deus coloca sobre ele, porque ele não honrou seu pai, porque ele não amou seu pai. Talvez você pergunte: mas é injusto Deus amaldiçoar os filhos de Cã? Eles não eram nem nascidos. Ora, meus irmãos, nós sabemos que quando Deus chamou Moisés, ele disse: vá a Faraó e diga: deixa aí o meu povo. E o que mais Deus disse? Porém ele não ouvirá, antes mesmo que Deus falasse. Quando alguém se arrepende ou deixa de fazer o mal, é porque Deus
derrama a sua graça sobre alguém. E Deus já está aqui dizendo: eu não derramarei graça sobre os cananitas. É por isso que eles serão amaldiçoados. O homem, para que ele peque, é somente deixar que ele continue andando no seu caminho. Não precisa que alguém o force para isso. E é exatamente isso que Deus está dizendo: eu vou entregá-los ao seu coração, aos seus vícios, à sua violência. Maldito seja Canaã, não Cã, mas Canaã, um dos 4 filhos de Cã. E seja servo dos servos, o pior e o mais humilhado de todos os servos. Aqui está a maldição sobre Cã, sobre Canaã, e Cã também. Mas nós vemos em segundo lugar a bênção que Deus derrama sobre Jafé e Sem. E perceba que há um paralelo. Por um lado, Noé diz: maldito seja Canaã. Mas por outro, nós esperaremos ele dizer: bendito seja Sem. Mas ele não diz isso. Ele disse: bendito seja o Senhor. O que acontece com Noé? Será que ele ainda está em efeito do seu álcool? Não, Noé está sóbrio. Noé está tomado do Espírito do Senhor. E tamanha é a bênção que há sobre Sem, que ele adora ao Senhor, o Deus de Sem. Ele bendiz, ele louva, ele cultua ao Senhor. Tamanha a bênção que Deus derramará sobre Sem. Ele diz: bendito seja o Senhor. E aqui nós vemos, meus irmãos, se você procurar no capítulo 9, você irá perceber que a Bíblia se refere ao Senhor como Deus, Elohim. Mas agora, Noé diz: bendito seja Yahvé, bendito seja o Senhor da aliança, o Deus do pacto. Ele está nos lembrando, inclusive, da aliança de Gênesis 3,15, que viria o descendente. Perceba a grande bênção que Deus está derramando sobre Sem. Deus proferiu ali em Gênesis 3 maldição. Maldição sobre a serpente, sobre os filhos, os descendentes dela. E aqui mais uma vez, não há nada de novo debaixo dos céus. Depois do dilúvio, depois de Deus varrer da terra aqueles ímpios, ali está Cã, descendente da serpente, porque Deus disse que poria inimizade sobre os descendentes da serpente e sobre os filhos da mulher. Essa promessa ela continua, inclusive até hoje. Se estava dentro da arca naqueles dias as 2 descendências, está dentro da arca hoje a igreja também, as 2 descendências. Mas Deus profere a bênção sobre Sem. Ele não profere maldição. E não é exatamente de Sem que vem com o bendito descendente. O Senhor Jesus era um semita. Ele era um judeu, parte do povo semita. Aqui está o Senhor então dizendo, Noé dizendo: bendito seja o Senhor da aliança. Bendito seja Ele que profere essa promessa e que não deixará, embora pecados tão terríveis aconteçam. Ora, meus irmãos, Noé, diz o texto, que abençoou também a Jafé. Nós não sabemos se ele disse engrandeça ou atraia, há uma divergência aqui, ou talvez tenha sido as 2 coisas, mas o fato é que Deus promete atrair realmente Jafé para habitar nas tendas de Cã, nas tendas de Sem, e mais uma vez ele enfatiza: seja Canaã por servo. Deus promete então engrandecer e honrar os jafetitas, e ele promete atraí-los para os semitas, para que habitem juntos com os semitas. É isso que vemos aqui.
O texto finaliza dizendo que Noé passou o dilúvio e viveu ainda 350 anos. Noé chegou a aproximadamente os 140 anos de Abraão. E Noé viu a maldição sobre Cã e Canaã. Mas Noé também viu a bênção. A bênção que Deus prometeu derramar sobre os semitas. Noé viveu tanto. Mas diz o texto que depois de 950 anos, ele morreu. Porque Deus disse: se comeres do fruto, certamente morrerás. Meus irmãos, esse texto não trata apenas de um povo semita ali do Oriente, de cananitas e jafetitas. Ele é muito mais abrangente. Ele nos lembra quem são os verdadeiros semitas, cananitas e jafetitas. Ele nos lembra que no meio dos semitas existem aqueles que são rejeitados, e eles rejeitam o Senhor Jesus. Ora, não foi com fariseus que Cristo disse, insistiu e insistiu, mas eles não aceitaram Cristo. Eles não foram abençoados. No meio dos semitas há aqueles que estão amaldiçoados. No meio dos jafetitas, aqueles que iriam habitar junto com os semitas, existem também aqueles que resistem a serem atraídos por Cristo. E no meio dos cananitas, aqueles amaldiçoados, tão poderosamente amaldiçoados, existem aqueles que Deus atrai. Porque na verdade, os verdadeiros semitas são aqueles judeus como Paulo, que contemplaram o bendito Senhor Jesus. Os verdadeiros jafetitas são aqueles que não são judeus, gentios, e que foram atraídos para as tendas de Sem e receberam a mensagem que é pregada desde o Antigo Testamento. E os verdadeiros cananitas são aqueles amaldiçoados, mas que o Senhor Deus atrai. Em resumo, no fim das contas, tudo é pela graça. E é assim que Paulo encerra tudo em Romanos. Tudo é pela graça. Em resumo, Deus promete cobrir a nudez dos jafetitas. Nós não podemos olhar para esse texto e deixar de lembrar que Deus cobriu Adão e Eva quando eles estavam em vergonha e em pecado. E aqui estão Sem e Jafé voltando e cobrindo seu próprio pai, diante de tamanha vergonha. O Senhor cobre os pecados do seu povo, não com uma roupa, um pedaço de tecido, mas com o sangue de seu próprio filho. Ele ainda continua cobrindo. Ora, meus irmãos, e por fim, foi na tenda que Noé estava tão envergonhado. Foi naquela tenda que ele estava bêbado. E foi no meio do povo semita também que Judá se deitou com sua própria nora e causou mais um outro tamanho escândalo no meio do povo de Deus. Mas é nesse meio restaurado que Deus traz honra através de seu Filho, que vem habitar no meio do seu povo. E nas nossas tendas, que antes haviam vergonha, diz um dos salmos citado em Hebreus, que ele canta no meio do seu povo. Ele tabernaculou, ele habitou entre nós, de João, onde antes havia tamanha vergonha. Ele restaura. Olhe para a sua vida no passado. Olhe para o seu pecado hoje, inclusive. Ele restaura. E Ele habita no meio do seu povo, nas tendas do seu povo.
É aqui que ele habita e escolhe habitar. Meus irmãos, aqui nós vemos por um lado Deus punindo a embriaguez de Noé. Mas por outro lado nós vemos Deus conferindo grande honra a um servo arrependido. E que lições nós trazemos às nossas vidas diante desse texto? Em primeiro lugar, a primeira aplicação é que o nosso entretenimento ele precisa ser puro e moderado. Sim, você pode usar do vinho. Foi Deus quem criou a uva. Sim, você pode usar da comida. Há um ditado entre nós, bons e santos irmãos dizem que a gente não bebe, mas come. Ora, irmãos, isso é até mesmo dito em tom de brincadeira, mas nós não percebemos o que está por detrás disso. É como se nós disséssemos: crente não abusa da bebida alcoólica, ou até mesmo nem usa dela, mas crente pode comer demais e passar da conta. Ele não quer o prazer da bebida alcoólica, mas ele usa demais do prazer da comida. Ora, isso não faz sentido, porque Deus criou uma e outra coisa. Use do entretenimento, use do vinho, da comida, das conversas, das notícias, dos jogos, mas faça isso com moderação e com pureza. Nós lemos no Salmo 98 que o Senhor Ele é aquele que faz conhecer a sua justiça. Ele fez conhecer a sua justiça perante os povos, a sua retidão perante os povos. E o nosso Deus é reto e santo. Por muitas vezes nós não percebemos que perdemos o limite da comida, das notícias, inclusive de tanto olhar de notícias. Inclusive nos nossos dias isso tem cada vez sido mais frequente. Tantas e tantas notícias que nós ficamos bêbados de lê-las. Que nós façamos isso com moderação, com pureza, não nos privando delas, perceba, mas fazendo com pureza e moderação. Em segundo lugar, crianças, prestem bem atenção. Vocês precisam amar. Vocês devem amar e honrar os seus pais. Os seus pais não são seus amiguinhos. Eles são os seus pais. Vocês devem respeitá-los. Quando eles falarem com vocês, vocês não devem responder a eles como se eles fossem iguais, ficar debatendo e questionando a palavra deles. Eles são os seus pais, vocês devem honrá-los. Olhem para Cã. Cã desprezou seu pai no seu coração. Talvez você diga: papai faz isso, papai faz aquilo, mamãe faz aquilo outro. Eu sei dos erros dela. Eu sei que todo dia em tal lugar ela faz isso. Papai faz aquilo outro. Lembre de Cã. Aliás, lembre de Sem e Jafé, que cobriram a vergonha do seu papai. Vocês não devem fazer vistas grossas ao pecado dos seus pais, mas vocês não devem sair por aí divulgando o pecado de seus pais. Sem e Jafé não fizeram isso. Quem fez isso foi Cã, que divulgou o pecado dos seus pais para os seus irmãos. E se tivesse mais gente, talvez ele também fizesse isso. Amem o pai que vocês têm. Admirem o pai e a mãe que vocês têm. Sem e Jafé fizeram isso. Era Noé, o grande Noé,
o grande pregador que construiu a arca, eles lembraram que foi Noé. Eles viram Noé construindo a arca. Admirem seus pais. Eles são seus pais que Deus te deu. Mas percebam, em último lugar, meus irmãos, quantas pessoas são marcadas pelas vergonhas de seus pecados? Quantas pessoas, elas, inclusive, não andam no meio dos outros por causa dos seus pecados. Elas já se arrependeram. Mas a culpa sobre os seus ombros é tamanha. E a vergonha também. Que elas nem mesmo olham nos olhos dos outros. Perceba, Deus puniu o pecado de Noé. Mas Ele deu grande honra em Cristo Jesus, o descendente. E quando nós nos arrependemos, o Senhor Deus lança tudo no mar do esquecimento. Perceba, é verdade que o exemplo de Noé é um caso pontual. Ele ficou bêbado de tal forma, nu. Mas depois disso, depois de uma reflexão e arrependimento, ali estava Noé profetizando. Se Noé se deixasse ser tomado pela vergonha, ele diria: não, Senhor, eu não posso profetizar a tua palavra. Mas ali estava Noé profetizando tão grande e bendita promessa. Os crentes por vezes sucumbem em culpa e vergonha. Eles devem lembrar que Cristo já as carregou e levou com Ele para o túmulo e ali ficou. Nós não precisamos nem devemos carregar mais nada. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos. Nos anime com essa cena tão marcante, mas com arrependimento também e promessas tão maravilhosas.